Alguns pactos não se revelam em palavras, mas em silêncios. São pactos invisíveis que nascem no cotidiano e se perpetuam sem que percebamos. O perigo maior não está no que alguém exige de fora, mas no que consegue roubar de dentro, a liberdade de escolher a própria atitude. Viktor Frankl dizia que essa é a fronteira mais íntima do ser humano, o espaço onde ninguém pode tocar sem permissão. É a última liberdade, e também a primeira que os manipuladores tentam capturar. James Ulis nos lembra que pessoas manipuladoras despertam arquétipos adormecidos, quase sempre ligados à submissão. Elas fazem emergir do inconsciente aquela antiga crença de que só seremos valorizadas se atendermos às expectativas dos outros. É como se, em vez de viver a própria vida, passássemos a viver a vida que o outro demanda. Para muitas mulheres, isso se traduz em uma dor oculta, a sensação de que precisam justificar a própria existência cuidando de todos ao redor. Esse esforço, que começa como dedicação, com o tempo se transforma em prisão invisível. O corpo sente antes da mente compreender. Há um cansaço que não se explica apenas pelo trabalho, uma exaustão que não vem apenas da rotina. É o peso de carregar os outros sem nunca ser carregada. É a culpa silenciosa por desejar um espaço próprio, por desejar paz. Essa dor, tantas vezes escondida, revela-se na insônia, na respiração curta, na sensação de não ter mais energia. A imagem da vela traduz com clareza esse movimento. Uma vela acesa ilumina todos que estão à volta, aquece, consola, guia. Mas se nunca se pergunta se ainda tem chama suficiente para si mesma, um dia se apaga. A vela que ilumina a todos pode se perder no esquecimento de sua própria luz. Assim acontece com a alma que se doa continuamente sem cuidar de si. No início, parece virtude. Com o tempo, revela-se como um caminho de esgotamento. E então surge a pergunta inevitável: e se o verdadeiro perigo não estiver apenas no que os outros exigem, mas no silêncio com que aceitamos entregar? Essa provocação abre a porta para um olhar mais profundo. Não se trata apenas de entender a manipulação como algo que vem de fora, mas de perceber como, dentro de nós, há um espaço que precisa ser protegido. O pacto silencioso da manipulação só se mantém quando o consentimento interior permanece. Reconhecer isso é o início de uma travessia em direção à liberdade interior. Há relações em que o teste não é declarado, mas sempre repetido. A exigência de estar disponível em qualquer momento, como se a sua vida tivesse que girar em torno do outro. Pessoas perigosas não pedem apenas presença, elas pedem prioridade absoluta. Não importa o que você esteja vivendo, o que esteja sentindo ou precisando. A mensagem velada é sempre a mesma: eu sou mais importante do que você. Esse tipo de pressão não é apenas emocional. A neurociência nos mostra que viver sob demanda constante gera excesso de cortisol, o hormônio do estresse. Quando o corpo permanece nesse estado por longos períodos, a clareza emocional enfraquece. A mente já não raciocina com liberdade, entra em piloto automático. E o piloto automático, nesse contexto, significa obedecer sem questionar. A manipulação não precisa gritar quando já encontrou esse espaço de vulnerabilidade química no organismo. O cotidiano está cheio desses exemplos. Pense naquela amiga que sempre liga em crise, especialmente à noite, exigindo atenção imediata. Quando você precisa dela, no entanto, desaparece. Ou naquele familiar que transforma cada situação em urgência, deixando você na posição de apagar incêndios que não são seus. A lógica é sempre unilateral. Você dá, o outro recebe. Você interrompe, o outro exige. E a sensação que fica é a de viver em estado de alerta contínuo. Esse ciclo cria uma prisão invisível. A mulher começa a dizer sim, não porque deseja, mas porque já não encontra espaço interior para recusar. O corpo responde antes da mente. Há um aperto no peito, uma tensão nos ombros, um impulso quase automático de atender. E mesmo quando a vontade profunda é recusar, a palavra que escapa é sempre a mesma: claro, eu faço. Esse é o pacto silencioso da disponibilidade total. Elimina a dignidade sem que se perceba. A cada concessão não desejada, um pedaço de energia vital se perde. O que parece cuidado se torna servidão. O que parecia amizade, companhia, amor,
se transforma em território de domínio. É nesse ponto que se percebe: a maior exigência não está apenas no pedido do outro, mas na expectativa de que você jamais tenha direito de dizer não. Há um ponto delicado na experiência de muitas mulheres: acreditar que amor verdadeiro é estar sempre disponível. Essa crença não surge do nada. Ela é transmitida por gerações, reforçada em gestos sutis, em frases ouvidas desde cedo, em papéis silenciosamente impostos. O resultado é um bloqueio inconsciente que confunde presença amorosa com servidão. Erich Fromm nos oferece um olhar profundo sobre isso. Ele dizia que o amor imaturo afirma: preciso de você para viver. O amor maduro, por outro lado, declara: quero que você exista plenamente. A diferença é imensa. O primeiro se apoia no medo, o segundo na liberdade. O primeiro aprisiona, o segundo liberta. No entanto, dentro de muitas relações, ainda prevalece a lógica do amor imaturo, que exige mais do que oferece e que se alimenta da dependência, não do encontro. Essa confusão cria uma armadilha emocional. Quem acredita que só será amada se estiver sempre à disposição se torna presa fácil de manipuladores. Cada gesto de cuidado deixa de ser escolha e passa a ser obrigação. E com o tempo, o gesto perde sua essência. O que deveria ser um ato de afeto torna-se peso, dever, prisão. O mais cruel é perceber que nesse jogo nunca há satisfação real. Quem exige demais nunca está saciado. Isso acontece porque o que buscam não é amor, mas controle. O coração generoso oferece, mas o outro não recebe como dádiva. Recebe como direito. Exige mais, sempre mais. E quanto mais você se doa nessa lógica, mais distante fica de si mesma. Antes de atender a qualquer pedido, a pergunta essencial é silenciosa e simples: estou fazendo isso por escolha ou por medo de perder aprovação? A resposta não precisa ser dita em voz alta. Ela apenas ilumina o coração. Porque quando a ação nasce da liberdade, ela fortalece. Mas quando nasce do medo, ela adoece. O erro invisível de confundir cuidado com servidão é também o convite a ressignificar o próprio amor. Amar não é desaparecer para que o outro exista. Amar é permanecer inteira, oferecendo presença genuína. Amar é não se perder em nome de ninguém, mas florescer junto. Quando essa distinção se torna clara, a prisão começa a ceder, e o coração encontra de novo seu lugar de dignidade. Existem correntes que não fazem barulho. Elas não se apresentam em gritos, ordens ou ameaças diretas. São correntes de silêncio, forjadas na culpa, e muitas vezes mais fortes do que qualquer prisão visível. Pessoas manipuladoras conhecem bem esse recurso. Não precisam levantar a voz, basta o olhar carregado de desapontamento, uma pausa cheia de expectativas, ou uma frase dita em tom de tristeza. O efeito é imediato. A mulher sensível sente-se em dívida, como se tivesse falhado com alguém apenas por preservar a si mesma. Freud explicava que todos carregamos em nosso inconsciente restos da infância, memórias de obediência a figuras de autoridade, medos de punição e a necessidade de aprovação. Esses fragmentos permanecem vivos, mesmo quando a pessoa já é adulta. É por isso que a culpa se torna uma arma tão poderosa nas mãos de quem sabe manipular. Ao acionar essas memórias, o manipulador desperta a criança interior que aprendeu a obedecer sem questionar. O exemplo é muitas vezes discreto, mas devastador. O olhar decepcionado pode aprisionar mais do que palavras agressivas. Ele cria uma sensação de dívida emocional, um peso invisível que paralisa. É como se, de repente, não fosse mais possível sair daquela situação sem carregar uma marca de inadequação. A mulher sente-se presa, não por algo que o outro impôs de fato, mas pela sensação de que falhou em corresponder. A metáfora que traduz essa experiência é a de uma gaiola de vidro. Não há grades visíveis, não há cadeado, não há ninguém empurrando fisicamente para dentro. Mas a transparência do vidro engana. A pessoa acredita que não pode sair, que deve permanecer ali por dever, por responsabilidade, por culpa. A gaiola não prende o corpo, prende a consciência. Essa forma de manipulação é cruel justamente porque se mascara de amor, de cuidado ou de preocupação. Mas, em sua essência, não é nada disso. É controle disfarçado, poder silencioso,
dominação emocional. E quanto mais invisível é a corrente, mais difícil se torna reconhecê-la. No entanto, a consciência de que essa culpa não nasce de um gesto verdadeiro, mas de uma estratégia de aprisionamento, é o primeiro passo para que a alma comece a respirar novamente. A urgência é um dos disfarces mais sutis e mais corrosivos da manipulação. Surge como um chamado imediato, uma pressão silenciosa que exige resposta instantânea. A frase implícita é sempre a mesma: se você não fizer agora, algo ruim vai acontecer. Essa urgência fabricada cria um estado de alerta que impede a reflexão e sequestra a serenidade interior. O corpo reage antes mesmo da mente. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se tensionam. Tudo parece exigir movimento rápido, como se uma ameaça real estivesse presente. No entanto, não há perigo verdadeiro, apenas a imposição artificial da pressa. É nesse momento que a energia vital começa a ser drenada. A mulher sensível, acostumada a cuidar, sente-se compelida a largar tudo, para atender ao chamado. Em linguagem simbólica, pode-se dizer que cada vez que cedemos a esse mecanismo, entramos em uma frequência de escassez. O medo de perder, o medo de decepcionar, o medo de ser rejeitada criam um campo vibracional que atrai ainda mais situações de pressão. É como se o corpo inteiro passasse a viver em um estado constante de urgência, mesmo quando nada realmente ameaça. O detalhe mais inesperado é que o poder de transformação não está em agir, mas em pausar. A pausa é a chave silenciosa que devolve dignidade. Um intervalo de alguns segundos já é capaz de quebrar o feitiço da urgência. Inspirar profundamente, sentir o ar atravessar o corpo, e permitir que o tempo interno se imponha sobre o tempo imposto. Essa pausa simples é um ato de soberania espiritual. A respiração se torna, então, um gesto de resistência. 3 inspirações profundas, antes de qualquer resposta, devolvem clareza e presença. É como se nesse instante, a alma se lembrasse de que não precisa correr atrás da ansiedade alheia. Esse breve silêncio restabelece o campo energético e reafirma que a vida não precisa se curvar ao ritmo do controle. O sinal da urgência é sempre traiçoeiro, mas quando reconhecido, perde sua força. O que parecia ordem se revela manipulação. E a pausa, ainda que breve, devolve ao coração a lembrança de que ele tem seu próprio compasso, sua própria música, sua própria verdade. Há momentos na vida em que a palavra mais libertadora não é sim, mas não. Esse não nasce da raiva nem da indiferença, mas de uma escolha madura e silenciosa. É o não que protege a essência, que preserva a dignidade, que impede que a alma se dissolva nas exigências dos outros. Victor Frankl lembrava que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude diante das circunstâncias. E entre todas as atitudes possíveis, está a de negar manipulações, por mais sutis que sejam. Dizer não é muitas vezes confundido com rejeição. No entanto, o que esse gesto realmente expressa é integridade. Ele afirma: eu existo, eu importo, minha paz tem valor. Ao negar, não se destrói o vínculo verdadeiro, apenas se dissolve o laço baseado em controle. Porque todo relacionamento que só sobrevive do seu sim constante, não é amor, é domínio. A mente, acostumada à lógica da servidão, precisa ser reprogramada. Em vez de pensar, se eu disser não, vou perder essa pessoa, é possível transformar a perspectiva. Se eu disser não, talvez me encontre novamente. Essa inversão muda o centro de gravidade da alma. A recusa deixa de ser perda e passa a ser reencontro. Não é afastamento, é retorno. Não é ruptura, é afirmação de identidade. E algo inesperado acontece quando esse movimento se firma. Ao recuperar o direito ao não, a energia vital se expande. A frequência interior deixa de vibrar em escassez e passa a ressoar em abundância. Relações mais equilibradas começam a surgir, porque sua presença já não é a de quem se curva, mas a de quem permanece em pé. Quem não respeita esse espaço se afasta naturalmente. Quem respeita, permanece com profundidade. O símbolo que traduz esse caminho é o rio. Ele não interrompe seu curso por causa das pedras. Não se endurece diante delas, não se entrega à paralisação. Apenas contorna, segue, permanece fiel à sua própria natureza.
O rio continua a fluir porque sabe dizer não ao bloqueio, transformando o obstáculo em parte de sua própria travessia. Assim também é a alma que aprende a negar com serenidade. Ela não se fecha ao amor, mas se abre ao amor verdadeiro. Não se torna fria, mas íntegra. Não perde sua sensibilidade, mas a protege. O não é um fim, é um início. É a porta pela qual a mulher volta a se reconhecer como sujeito da própria história. É nesse gesto, firme e compassivo, que a liberdade interior começa a florescer novamente. Quando pensamos no perigo das relações abusivas, costumamos imaginar gestos visíveis, palavras duras, atitudes de controle explícito, ordens declaradas. Mas, o que realmente corrói a alma, não é apenas o que se vê. É o invisível. É o que acontece no silêncio do coração quando a liberdade de escolha é roubada pouco a pouco. Victor Frankl dizia que o maior perigo não é a dor em si, mas a perda do sentido diante dela. E a manipulação nasce exatamente nesse ponto. Quando alguém consegue fazer você acreditar que não tem escolha, que não tem direito a dizer não. Alfred Adler nos oferece outra chave importante. Ele lembrava que a necessidade de aprovação é a brecha por onde os manipuladores entram. Enquanto a vida for guiada pela busca de ser aceita a qualquer preço, qualquer olhar ou palavra será suficiente para aprisionar. Mas, quando se supera o complexo de inferioridade e se recupera a consciência de dignidade, nasce uma força nova. Nesse instante, o não deixa de ser medo e passa a ser ato de coragem, um sinal silencioso de respeito a si mesma. A síntese de tudo é simples, mas profunda. Pessoas perigosas sempre exigem mais do que favores. O que querem de fato é a sua energia vital, a sua chama interior, muitas vezes disfarçada em pequenos gestos de atenção, disponibilidade ou culpa. Proteger-se não é egoísmo. É um ato de fidelidade à própria alma, um compromisso silencioso com o propósito de existir de forma inteira. A imagem simbólica que permanece é a de um templo sagrado. Imagine uma porta antiga, firme, que não se abre para qualquer um. Não porque não exista hospitalidade, mas porque nem todos sabem honrar o silêncio que ali se guarda. Assim também deve ser a vida interior. Há um espaço que precisa ser protegido, um centro que não pode ser profanado. Quem respeita entra em reverência. Quem não respeita permanece do lado de fora. E talvez essa seja a pergunta que ecoa ao final desta travessia. Como manter fechada a porta da sua alma para tudo o que rouba sua paz, e aberta apenas para aquilo que honra o silêncio que você guarda? Nesse discernimento silencioso, mora a verdadeira liberdade. É aí que se encontra a força de não se entregar ao invisível, mas de permanecer inteira, digna e fiel ao sentido que sustenta sua existência. Quero que você receba este momento não como um fim, mas como um espaço aberto dentro de si. Tudo o que conversamos aqui só ganha sentido quando encontra eco no coração de quem ouve. E eu sei que muitas vezes, você escuta em silêncio, guardando para si as dores que o mundo não vê. Por isso, hoje eu te convido a transformar esse silêncio em partilha. Escreva nos comentários qual parte desta reflexão falou mais fundo com você. Pode ser uma frase, uma imagem, uma lembrança. Essa partilha não é exposição, é comunhão. Quando você escreve, outras mulheres também se reconhecem e descobrem que não estão sozinhas nessa travessia. Se sentir que este vídeo trouxe luz ao seu caminho, compartilhe-o com alguém que talvez precise ouvir a mesma palavra de encorajamento. Às vezes, uma mensagem chega na hora exata para sustentar uma alma cansada. E eu deixo para você uma pergunta final, que pode guiar tanto seu comentário quanto sua reflexão íntima. Em qual situação da sua vida você percebeu que precisava dizer um não, para proteger a sua paz? Sua voz tem valor. Seu silêncio também. Mas quando o silêncio se transforma em palavra consciente, ele se torna ainda mais poderoso. Estou aqui para te ouvir.